Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin. Hoje eu converso com o antropólogo e escritor Daryl Champlin, é especialista em sonhos. Ele escreveu o livro O Portal dos Sonhos, A Fantástica Viagem da Mente, Além do Limiar do Sonho. Eu tô aqui, do sono, né? Além do limiar do sono. Tô aqui com o Daryl, tudo bom? Tudo bem, obrigado pelo convite. Sempre é um prazer, né? Eu adoro esse tema, né? Adoro falar sobre sonhos. Eu acho que realmente concordo totalmente com você que os sonhos dizem muito do que a gente é, do que a gente vive. E eu queria começar com você. Eu sei da sua história, quer dizer, eu sei muito por cima da sua história linda de amor. Então eu queria que você contasse tudo, assim, de como começou. Fundamentalmente, eu comecei a ter um sonho lá pelos 12 anos de idade, onde eu entrava numa festa, então eu encontrava com uma mulher. Mas você, assim, você já pensava nessa idade em namorar? Não? Não, e, inclusive, eu não considerava esse sonho ao longo dos anos relacionado necessariamente a uma relação amorosa ou nada disso. Na verdade, era tão confuso para mim que eu fui fazer a pós-graduação nessa área para tentar entender. Esse sonho específico que me perseguiu durante 12 anos. Mas e meio. você sonhava assim, diariamente? Não. Olha, com que frequência? Digamos, mensalmente, às vezes sequencialmente, durante uma mesma semana, várias vezes. Então, ele sempre me acompanhou. Eu entrava nessa festa, tirava uma mulher da festa e levava para a rua. E chegando na rua, eu dava um abraço nela e sentia a ponta dos cabelos dela úmidos. Mas o sonho era sempre igual? Praticamente idêntico todas as vezes. E assim, não mudava o rosto era bem nítido para você? O rosto nunca foi extremamente nítido, na verdade, era mais uma silhueta. Mas, de toda forma, havia uma proximidade muito poderosa nesse sonho entre a gente. Né? Então, mas entre isso foram quantos anos? 12 anos e meio. 12 anos, você começou aos 12. Mas, então, assim, a tua interpretação desse sonho também foi mudando de acordo com o que você ia vivendo paralelamente ao sonho, né? Chegou uma hora que eu tentei esquecer de uma vez por todas de interpretar, porque não fazia sentido. Eu falei, bom, quando acontecer, acontece. Se não acontecer também, quem sabe? Uma boa parte disso foi nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil depois para trabalhar aqui. Como voltei? Você já tinha Eu morava no aqui? Brasil, morei no Brasil por um tempo com os meus pais, naquela idade. Teu pai é americano? Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, aconteceu um evento curioso. Eu comecei a namorar com uma moça no Brasil, não deu certo. E um amigo meu, achando que eu estava muito desesperado ou necessitado, eu não sei, falou, olha, por que você não coloca anúncio numa revista? E eu fiquei receoso de... Mas quantos anos você tinha nessa época? Nessa época eu já tinha 23 anos, quase 24. Você estava muito abalado? Tava, não. Não? Não tava. Mas ele acho que estava com pena de mim, não sei. Acho que ele achava que sozinho não ia dar certo. Fui até meio grosso com ele, eu acho, na hora, falando que ele queria arrumar casamento, que não teria uma mulher que colocasse um anúncio numa revista daquela que não estaria procurando casamento, e enfim... ele foi embora para casa dele e eu fui para a banca. Você não estava interessado, né? Não estava. Achei um anúncio que eu tenho até hoje, o que me interessava, porque a pessoa dizia que queria só correspondente. Não, só para amizade. E depois eu descobri que foi uma grande brincadeira da parte dela também, colocar esse anúncio. Respondi, mandei literalmente um currículo para ela. A gente trocou uma ou duas cartas, marcamos um encontro para a estação Paraíso do metrô. Eu cheguei no horário combinado e ela não. E eu esperei. Mas peraí, ela vinha de... Ela vinha de Santos. E no contrário ao bom senso, eu esperei. E esperei 2h30. Pra quem não tava nem aí, né? Até que eu decidi que eu ia embora, né? Porque já tinha passado os limites. Eu ia esperar só mais um trem, aí eu vi a silhueta se formando no fim do corredor. Eu reconheci a pessoa, que era a matéria do meu sonho. Você já tinha uma imagem dela, dessas correspondências que vocês fizeram? Ah, não. Ela se aproximou, aquela silhueta se concretizou. Mas você ainda sonhava nesse momento? Sonhava. E tinha nesse tido momento esse você ainda sonho sonhava com ela? Um mês e pouco antes. Só que esse sonho na última vez mudou. E ela se materializou na frente da janela do meu apartamento, no sonho. Mas até então todos os sonhos eram iguais àquele da festa. Isso. Eu deveria ter previsto que ia acontecer alguma coisa em breve por causa daquilo. Porque nunca mudou nesses 2 anos e nesse dia mudou. Aí senti moleza no joelho, porque eu sabia quem era. Tinha sonhado com ela por 12 anos.
E você não vai falar isso pra mulher, né? Seria uma cantada muito barata. Não, né? não é só isso. Você vai falar, você é louco, né? Você é louco. Eu estava um pouco nervoso com a situação, porque quase era previsível o que ia acontecer. Começou a garoar, e os cabelos dela, como no sonho, ficaram úmidos, e isso para mim fechou o capítulo. 45 dias depois morávamos juntos, e menos de 2 meses depois a gente estava casado. E eu estou contando a versão abreviada, né? Porque senão os detalhes seriam muito longos para qualquer tipo de programa. Mas o que foi evidência para mim é que nós, como humanidade, conseguimos prever até um certo ponto eventos futuros distantes e próximos. Assim, você está falando nós, Estou falando para a espécie humana como um todo. Porque não é todo mundo que tem essa sensibilidade, ou tem? Tem. Eu faço, sem nenhum tipo de medo de errar, a declaração que todos nós somos profetas. Na física quântica, a gente, não eu especificamente, mas as pesquisas que eu tenho feito a respeito, indicam que o tempo, na verdade, ele não existe, mas que nós tropeçamos continuamente no presente, no passado e no futuro ao mesmo tempo, querendo dizer com isso que esses momentos todos coexistem. Tá, então esse momento que você vive hoje, já casado há muito tempo. Muito tempo, um quarto século já. E esse momento onde vocês se encontraram, e aquele momento, 12 anos antes, todos esses estavam na mesma dimensão? Todos eles. A gente só tropeça para um lado e para o outro. E isso explicaria com certa facilidade como funcionam os tais sonhos precognitivos e como funcionam os tais sonhos retrocognitivos. De a gente entender o futuro e de a gente entender o passado. Então me explica como é que se entende, por exemplo, você colocando todos esses eventos, né? O hoje, o meio do caminho, que não é tão meio assim, né? E mais o resto que você passou sonhando. Como é que seria? Porque assim, tá bom, eu já ouvi essa teoria e acredito, porque eu acho que a gente tem algumas, eu não tenho tanta abertura assim da mente, até gostaria de ter, mas a gente não entende, eu e acho que quem está nos ouvindo aqui não entende muito bem como é que isso poderia funcionar. Ao longo de todos esses anos de pesquisa, as pessoas que trabalham com, ou pelo menos que tentam ajudar outras a entenderem sonhos, colocam sonhos ocorridos em faixas de horário durante o sono, que ocorrem na primeira faixa de sono, depois na segunda faixa de sono, e por fim na última faixa do sono da gente. Quando você adormece instantaneamente, então aquela primeira fase do seu sono, aparentemente os sonhos de modo geral relacionam-se ao seu presente. Por motivo óbvio, você está reprogramando o seu cérebro, processando as informações do que acaba de acontecer. Temo fazer uma comparação, uma analogia muito grande ao sistema de informática, né? Onde você faz desfragmentação na memória. O que acontece é que o seu cérebro está mandando para os diferentes campos cerebrais onde as informações são guardadas, está mandando essas informações lá para que você possa depois buscar o arquivo quando você precisar. Na segunda fase do sono, parece que os sonhos lidam de uma certa forma com o passado. Se você tem um ciclo normal de sono, de adormecer às 11 e acordar às 7, por exemplo, então lá pelas 3h30, 4 horas da manhã, você vai estar sonhando com o seu passado. É um momento, provavelmente, de um sono mais profundo, onde você, de fato, reflete nas coisas que te aconteceram. Fazer um balanço, né? Um balanço do que foi e de como está sendo agora. E do que incomodou, né? Porque naquele período do sono da gente é muito comum pesadelos, então traumas vêm à superfície. E os sonhos servem para tratar traumas também. E a última faixa do sono, que é a fase que você vai lembrar. Parece que este é o momento do aviso. Então essa última faixa dos sonhos a gente atribui ao futuro. Não é misticismo, nem é bruxaria, mas uma certa quantidade dos seus sonhos, um certo percentual dos seus sonhos aparentemente estão, de fato, relacionados ao futuro. Esses são os símbolos. Como é que eu coloco isso no meu futuro? Então, como exatamente isso daí é processado e funciona, eu não sei, mas como a gente adestra isso para o nosso bem-estar e para melhorar a nossa vida, já é outra história. Porque você tem que começar a entender a linguagem que o sonho usa. E usar o sonho também a seu benefício, claro. Né? Existe uma área, inclusive, de psicanálise que se chama sonhoterapia, né? Onde você, teoricamente, deveria entrar no sonho enquanto você está tendo esse sonho e direcioná-lo para que ele te ajude a resolver traumas, resolver impasses, resolver problemas passados. Mas aí você não estaria, assim, usando aquela parte, aquele momento que é o seu descanso, entre aspas, porque eu não sei bem o que é isso, se é isso. Assim, tem um momento que você está vivendo realmente, né, que você acha que é real, porque eu já não sei mais quando é que é real, e outro momento que você está vivendo na paralela com coisas para ser resolvido.
Ao que parece, de uma certa forma, a gente está mais ativo mentalmente quando a gente dorme do que quando a gente está acordado. Até porque este é um momento em que o cérebro desliga das coisas que atraem a atenção, né, enquanto você está consciente. Das coisas materiais, né, que você está fazendo. Para as outras coisas que servem justamente para você se reposicionar. E os sonhos são como se fosse o produto final desse redirecionamento, dessa reprogramação que a gente faz enquanto a gente dorme. E efetivamente tem dia que você acorda mais cansado do que você estava quando foi dormir. E como é que faz, assim, para lembrar do sonho? Por que a gente lembra de algumas coisas? Eu levanto muitas vezes sem achar que sonhei, né? Então, por que lembra, por que não lembra? Eu tenho teorias com respeito a isso também. Eu acho que a gente chega num momento da vida da gente que a gente está tão tranquilo que você não precisa necessariamente lembrar de um sonho. Ou tá indo tudo tão mal, tá tão complicado que você decide fazer o bloqueio dos sonhos. E costuma ser essa última opção. As pessoas têm muitos problemas. E os sonhos, de fato, serviriam para você trabalhar nesses problemas, mas você não quer enfrentar. Agora, como fazer para lembrar? Se você consome algum medicamento, alguma droga, chances são que você lembre menos dos seus sonhos. Porque, na verdade, a pessoa já está tomando para aliviar mesmo. Justo. Por outro lado, se você não lembra e quer lembrar, você poderia, por exemplo, colocar o seu despertador para tocar 10 minutos antes do normal. Interessante isso, hein? E aí você registra aqueles fragmentos do sonho que você lembrar. E se você fizer esse exercício com certa regularidade, os fragmentos tornam-se maiores. Aí passa a ser um enredo mesmo. No pico da época que eu estava escrevendo esse livro, eu tive numa noite 9 sonhos que eu consegui registrar. Mas como é que você explica isso? Você pediu isso? Você se programou? Dá para programar? A minha experiência é que quando você faz o pedido, de fato não funciona. Porque se funcionasse, eu conheço várias pessoas que teriam ganho prêmios de Mega Sena acumulada, esse tipo de coisa, né? Mas o que você pode fazer é se disciplinar para lembrar deles com maior frequência ou com mais intensidade. Por exemplo, você beber um tanto de água antes de você deitar. Porque daí você vai acordar no meio da noite precisando ir ao banheiro. Chances são que aquele sonho seja relacionado justamente à sua necessidade de ir ao banheiro. A gente chama isso de sonho somático, é o seu corpo te pedindo para fazer alguma coisa. E quando você começa a se preocupar mais com o assunto, então você passa a lembrar mais também. Está em foco, né? Agora, antes da gente continuar com sonhos, eu queria continuar com a tua história. Ah, sim. Assim, daí você teve a certeza que aquela era a pessoa que você sonhava. E você casou. Como é que é a história dela, né? Porque eu acho que você tem um lado e não é possível, com toda essa história de sonho, que não haja uma outra história na paralela dessa pessoa que estava presente na tua vida. Ela tinha uma fixação incrível que ela casaria com alguém dos Estados Unidos, com um norte-americano, que vinha com ela desde criança. Tanto que ela já tinha, inclusive, tirado visto, já tinha entrado em contato com alguém nos Estados Unidos onde ela ficaria, com a intenção firme de ir ficar. Mas não precisou ela sair do Brasil para isso acontecer. Então ela planejou. Né? Planejou isso durante vários anos. E desistiu disso? Desistiu depois porque achou que não era mais necessário depois de me encontrar, diz ela. Ah, mas quando ela te encontrou, ela ainda tinha isso em mente. Ela estava um mês de ir embora. Ela estava um mês de estar casada, né? É. E aí, como é que você vê isso, esse encontro de vocês? Como é que você explica isso? Eu não mencionei o fato que eu tinha tido esse sonho por muitos meses para ela. Você não contou? Você não. Casou com ela e não Sem contou? Contar. Olha como os homens são. Não. Se fosse mulher, já tinha falado. Não, mas se uma no mulher me fala... primeiro momento. Se uma mulher me fala uma coisa como essa, eu tô procurando a porta de saída. Rápido. Pareceria mentira demais. Eu achei que seria uma cantada barata demais. A gente foi morar junto primeiro, e por pressão mas dos foi pais. ela que decidiu casar, então. Não, foram os pais dela e os meus que decidiram que a gente ia casar. Ah, né? é? Porque a gente ia morar junto apenas no começo, mas por questões religiosas de ambos os pares de pais, a gente resolveu que seria mais sensato casar em vez de ficar só naquela condição de morar junto, que é muito mais comum hoje do que era 25 anos atrás, né? E quando é que você teve coragem ou achou que era o momento de contar? Eu acho que deve ter sido mais ou menos uns 8 meses a 1 ano mais tarde, quando eu resolvi começar a pesquisar para escrever o livro. Que eu levei uns 4 anos de pesquisa, 5 anos de pesquisa para juntar todo o material para escrever. E o que você fazia no momento que você encontrou com ela? Eu trabalhava numa câmara de comércio. Não tinha nada a ver com o que você faz hoje? Não. Hoje eu leciono antropologia. E hoje eu pesquiso física quântica, enfim, de psicologia, psicanálise, que são assuntos de interesse. Eu tive a oportunidade de ver esse livro, que é muito bacana, gente. E tem um pouco de tudo, Tem um né? pouco de tudo, porque é uma abordagem antropológica ao assunto. Uma coisa que busca informações
não apenas de um campo de estudo, mas como é que a humanidade, de uma forma geral, é afetada por um fenômeno ou outro. E esse é um fenômeno que afeta toda a humanidade. Desde muitos anos antes de Cristo, né? Desde a Bíblia, né? Já se fala em sonhos, da análise dos sonhos. Em toda a literatura religiosa e filosófica do mundo você encontra descrições de sonhos, situações onde pessoas tomaram decisões por causa dela. Nós temos evidências que todos os mamíferos sonham. Então a gente supõe que os mamíferos sonham há pelo menos 12 milhões de anos. Gatos sonham, cães sonham. Eu tenho isso gravado em vídeo. Como funciona esse sonho? Qual a referência dele? Do gato, por exemplo, as mesmas ondas cerebrais que são identificadas num gato desperto que está planejando caça são encontradas num gato enquanto ele dorme e sonha. É uma suposição que parece muito boa para mim. Então, dessa forma, nosso legado de sonhos é, na verdade, de múltiplos milhões de anos e a gente está refinando essa linguagem. Mas a linguagem que o sonho usa, e usa uma linguagem, é pré-verbal e é composta essencialmente de imagens. Embora você também sonhe no momento em que você não tem movimentos rápidos dos olhos. Portanto, você sonha também sem imagens, mas com conceitos. Sem imagem. Né? Os grandes conceitos da moralidade, do amor, da democracia, enfim, devem estar aparecendo nesse momento em que a gente sonha. Uma coisa que eu acho importante nos sonhos é resolver coisas que no dia você não consegue resolver, problemas que parecem sem solução e de repente vem uma solução para aquilo. Chama de sonhos psíquicos que ajudam a gente a resolver problemas. É um sonho de resolução de problema. A pessoa vai dormir naquele momento pensando em como solucionar algo na vida e o sonho traz a resposta. E o que você acha? Isso é uma coisa espiritual? Eu acho que é uma coisa mental. Ou científica, Não, mental? eu acho que é puramente função do cérebro que te traz a resposta quando você não está desperto. Já aconteceu comigo, já aconteceu contigo, já aconteceu com todo mundo. Porque dá coragem também, né? Dá coragem quando você realmente enxerga o que está por vir. E o sonho telepático? Sonhos telepáticos são intencionais ou não. Muita gente pede para poder influenciar sonho de namorado ou namorada, sabe? Como é que funciona? Você estava me falando aqui sobre influenciar, né, em laboratório. Como é que é? Você coloca a pessoa numa sala separada. Quando a pessoa começa a ter os movimentos rápidos dos olhos, que é o momento do sono da gente, que a gente sonha com imagem, o grupo começa a concentrar numa determinada imagem. Todo mundo pensando a mesma naquela coisa imagem transmitindo para aquele uma sujeito. pessoa. A telepatia é um fenômeno muito bem estudado e eu acho que ninguém sério na ciência questiona se existe ou não, porque vai além da chance. Trabalhos com cartas, a pessoa adivinha a carta além da mera chance. Então, a telepatia, de fato, aparentemente existe. Então, você consegue influenciar sonhos com essa técnica. Eu consigo fazer inferências que o fenômeno, de fato, funciona, não, mas eu não tenho como provar. Embora, para mim, pessoalmente, já tenha passado da fase da comprovação. Né? Já sou convencido da ideia. A minha mãe, de uma certa vez, compartilhou comigo uma imagem que ela mandou por telepatia e que eu pesquei no sonho. Eu estava no meu apartamento, no meu sonho, levantei da cama e quando eu fui para a sala, havia uma camada muito grossa de carne moída cobrindo o chão da sala. E resolvi andar até ali e sentar e imaginar o que eu poderia fazer para tirar aquela carne moída do chão da sala. Estava fresca e eu não conseguia imaginar o que fazer. Até que me veio à mente a ideia. Peguei a pá de neve na lavanderia do meu prédio, no meu sonho, trouxe a pá e comecei a tirar a carne moída do chão da sala. Dias mais tarde recebi uma correspondência da minha mãe com um recorte de um artigo do Estado de São Paulo, que descrevia um acidente na Via Dutra entre São José dos Campos e Jacareí. Tinha envolvido não sei quantos automóveis, 40 ou 50 automóveis, e morrido várias pessoas. E no finalzinho veio um depoimento de um policial rodoviário que dizia: a carnificina foi tão grande que nós tivemos que tirar os corpos do chão com pás e os corpos mais pareciam carne moída. Nossa Senhora. Corri pro cesto de lixo para pegar um envelope. E eis que o dia que eu tive o sonho foi o dia que a minha mãe colocou a correspondência no correio. Mas para você ter isso com uma pessoa, você precisa ter uma relação bem profunda, né? Com a minha mãe sempre foi muito forte. Lógico. Com a minha mãe sempre foi muito... Embora a distância era grande. A pergunta então é: primeiro, por que será que alguém no mundo mandaria um recorte daquele pro filho? Então daí vem a segunda pergunta. Quando ela pensou, ela já chegou antes da carta, chegou o sonho. Quase 10 dias antes da carta. Só que eu jamais teria sabido do acidente se ela não tivesse mandado aquilo. Não sei em que horário. Não precisa nem carta, foi. né? Quando você tem uma comunicação com uma pessoa. Mas aí que tá. Como é que você decodifica a mensagem? Só quando você confirma, né? Só quando vem a confirmação que vem para você perceber. Eu acho que talvez para perceber o poder que a gente tem, né? Aí que tá.
da sensibilidade, que muitas vezes a gente não acredita. E isso também comprova que os sonhos manipulam uma linguagem que não está completamente acessível a nós, nem mesmo àqueles que estudam com bastante frequência. Até para quem estuda isso... Eu vejo que você toma muito cuidado em estabelecer, não, é isso, né? Você é um estudioso, um especialista em sonhos. Porque a gente simplesmente não sabe ainda. Uhum. A gente tem boas ideias, a gente tem, principalmente nos últimos 15 anos, a ciência progrediu muito nesse sentido. E temos todos os lados para considerar: o místico, o metafísico, o físico. E tem muita bobagem que é dito a respeito também. Então, ao falar sobre um fenômeno como esse, não tem como ainda você dizer com certeza categórica. Certezas categóricas existem. Todo mundo sonha. Todo mundo tem um punhado de sonhos por noite. Todo mundo pode, de certa forma, usar esses sonhos para ajudar no dia a dia. Essas são certezas. Mas de onde vem? Como são formados? Como que a gente lembra? Qual é a função específica? De onde que isso vem biologicamente? Como que isso pode ser trabalhado espiritualmente? Essas a gente não tem como responder ainda. A gente tem que ir observando e ter respeito, né? Respeito e aplicar pra gente. O jeito que eu trabalho com sonhos pode não ser necessariamente o melhor jeito para você. Porque eles falam uma linguagem muito pessoal. Ele acontece com a sua cabeça, conforme você funciona e você pensa, né? Agora, gente, eu ficaria aqui dias e dias conversando, porque são muitos os temas, mas eu queria agora, para a gente fechar, falar sobre uma coisa. Eu sei que você tem a sua teoria ou teorias estudadas sobre alma gêmea, né? Que fica meio evidente que aconteceu com você e a tua esposa. Essa teoria, qual é a teoria para você da alma gêmea? Não existe uma comprovação ainda da reencarnação. Existem estudos muito, muito sérios sendo feitos em diversas universidades pelo mundo que indicam a potencialidade da reencarnação existir. E se a reencarnação existe, isso explicaria o fenômeno da alma gêmea. É um reencontro que você tem de outras vidas e outras eras. Alguém com quem você já conviveu, alguém que foi sua família e tal. Você pode viver várias vidas, a tua alma gêmea te acompanha em todo o tempo. Você pode encontrar ou não com aquela alma gêmea naquela próxima encarnação. Você não tem uma oportunidade ou de outras experiências, outras vivências com outras pessoas que pudessem ser suas almas? A gente passa por diferentes momentos de escola. E que a gente não necessariamente, se existe reencarnação, não necessariamente a gente reencontraria com a alma gêmea todas as vezes. A alma gêmea seria a tua escola, a tua fonte de evolução? Pode ser. Ou daí vem a outra teoria hindu também, que eu gosto de chamar de teoria da alma-mão. A sua alma se dividiria em várias, é uma mesma alma, e como a sua mão se dividiria em vários tentáculos ou dedos. Então é uma mesma alma, fazendo diversos cursos em diversos corpos diferentes espalhados em vários lugares ao mesmo tempo. É uma reencarnação simultânea, digamos. Eu mesma com vários corpos. Vários corpos. Que pode ser um homem, uma mulher, uma pessoa, uma criança. Tanto faz. Como alguém que é um agricultor. Essa é bárbara, né? Adoraria. E aí você tem um potencial de encontrar com você mesmo, e por isso você tem tanta afinidade. Se a gente vem com uma alma dividida em vários corpos para poder vivenciar várias coisas, por que essas almas se encontrariam? Mero acaso, talvez. Acaso? Talvez. Ou então, para viver uma mesma experiência de 2 anos diferentes. Olha só o que ele está falando, né? Que a esposa pode ser ele mesmo. Exato. Em outro corpo. Exato. E que ele encontra com ele mesmo em outro corpo. E daí você vai de perto ver como é que o outro você se comporta. Sob as mesmas circunstâncias. É muito interessante, né? Isso é louco, mas louco. Eu acredito que daqui a um tempo, conforme as descobertas vão acontecendo, vai ficando cada vez mais viável de se acreditar. Ou, pelo menos, de se mostrar se é fato ou não. Existem cientistas que estão trabalhando especificamente com essa temática. Inclusive, encontraram dezenas de casos no Brasil de possíveis reencarnações. E as histórias, embora pareçam místicas, esse pessoal dessas universidades não trabalha com isso do ponto de vista místico. Eles trabalham com isso do ponto de vista estritamente científico. E eles tentam tomar todas as medidas possíveis para eliminar o azar e o acaso dos casos que eles encontram, que seriam evidências de reencarnação. Hoje são milhares e milhares de casos que são evidências muito boas disso. Agora, eu insisto na palavra evidência, porque o nível de conhecimento científico atual impede a gente de fazer afirmações categóricas nesse e em qualquer outro campo dessa área mais mística, digamos, ou metafísica.
É impressionante, assim como ele, assim como o livro dele, você pega, eu comecei a ler o seu livro, eu estava na academia e num dia muito movimentado, sentada na bicicleta e as pessoas ficavam passando, mas muito, era um feriado, então todo mundo parece que não tinha o que fazer, estava todo mundo ali. E eu não conseguia, por mais que passassem pessoas conhecidas e uma multidão, eu não conseguia tirar o olho do livro, porque realmente é muito interessante. Obrigado. Eu queria que você passasse agora o teu contato, como é que as pessoas podem conhecer melhor o teu trabalho, além do livro, Portal dos Sonhos. Como é que as pessoas podem saber mais de você, das suas Possivelmente teorias? um melhor seria o meu site, que é o meu nome.com. darrellchamplin, tudo junto.com. E tem um blog que eu estou trabalhando agora, que é o inteligencia.net, né? Onde eu trabalho com assuntos científicos curiosos, também onde as pessoas poderiam entrar e dar uma olhada no trabalho, né? Muitas palestras, né? Muitas que também palestras. pode ser contratado para as palestras. Sim, como? Claro. Também pelo site tem lá as informações de contato. Tá. Faço palestras sobre sonhos já há muitos anos, já tive muitos milhares de pessoas comparecendo a essas palestras. Muitas vezes eu faço beneficente também, porque eu acho que faz parte do trabalho de qualquer pessoa, ou pelo menos deveria fazer parte do trabalho de qualquer pessoa, ajudar do jeito que puder. Fornecer conhecimento, né? Fornecendo conhecimento por um lado, mas a gente faz também a arrecadação de alimentos, né, nessas palestras. Então, onde a gente pode ajudar, a gente ajuda, né, nesses casos. Então, os contatos estão lá e a curiosidade também. Muita curiosidade. Parabéns, né? Obrigado. Eu acho que isso foi uma coisa realmente que era tua, né? Que pertencia a você, senão não teria acontecido tudo isso na sua vida. Acho que sim. Que Talvez move, uma pré-programação, né? se você quiser chamar de tal, né? Vamos começar outro programa agora. É muita coisa interessante. Espero que você possa voltar aqui para a gente tratar de outros temas. Seria bem interessante. Obrigado. Muito obrigada. Agora eu tenho um presente delicioso da Copenhagen para você. Olha aqui. Copenhagen, ao contrário, copenhagen.com.br. Os melhores chocolates. Entra lá no site. Obrigado mesmo, olha aí. Coisa deliciosa, né? Eu sei que não vai durar muito tempo. Mas é assim que é bom, né? Não é para durar mesmo, né? Vai chegar e acabar rapidinho. Basta olhar para mim. Obrigado. Imagina. Então, muito obrigada, viu? Prazer em ter você aqui esclarecendo tudo isso. Tem muito mais coisa para esclarecer, mas a gente faz isso em outro dia. Estou sempre disponível. Muito obrigada. Beijão para você, viu? Beijão para você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin.